Amados irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem em nome de Jesus. Quero compartilhar algo muito importante com vocês hoje. Mas antes, vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, santificado e exaltado seja o teu nome, glorificado seja, Senhor, o teu nome. Tu és tremendo, tu és misericordioso. Eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua presença e te peço, ó Pai, abra, Senhor, as mentes, os corações, para que possamos entender a grandiosidade da tua palavra e alcance, Senhor, estes que estão, ó Pai, sem esperança, alcance-os nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero falar um pouquinho hoje sobre esperança e desde já quero deixar um texto com vocês. Romanos 15:13 diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sabe, muitas pessoas, elas têm dinheiro, têm, posses, informações, recursos, tecnologia, mas estão vazias de esperança. E é muita gente que a gente ouve, falar que está sem esperança com o governo, sem esperança com isso. Então, muitas pessoas estão vazias de esperança, sabe? Elas carregam, dentro de si guerras, não é isso? E o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui nesse texto uma verdade poderosa. Ele fala que a esperança verdadeira, ela não nasce das circunstâncias, mas ela nasce de Deus. Sabe? Ele não chama, Deus apenas de o Deus do poder, o Deus da criação ou o Deus da vitória, mas ele chama Deus da esperança. Isso significa que a esperança não é algo apenas que Deus dá, mas faz parte da essência do próprio Deus, faz parte daquilo que Deus é. E, queridos, em primeiro lugar, a esperança em Deus é diferente da esperança humana, porque a esperança humana depende de circunstâncias, não é isso? A pessoa diz, eu espero que tudo dê certo, Eu espero que as pessoas mudem, eu espero que o futuro seja melhor. Mas essa esperança, ela pode desaparecer quando chegam as dificuldades. Quando começa a enfrentar as dificuldades, a pessoa perde a esperança. E a esperança bíblica é diferente, sabe? Ela está firmada em quem Deus é, porque Ele é a fonte da esperança. Na primeira parte do versículo que nós lemos, fala o Deus da esperança. E o salmista diz o seguinte, lá no Salmo 42:11, ele diz assim, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Então, o salmista, ele não está negando os seus problemas, as suas aflições, mas ele escolhe colocar a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. É isso que às vezes nos falta, Esperança em Deus. A gente confia no futuro, espera do futuro, espera, do dinheiro, espera de muitas coisas, mas se esquece que a fonte da esperança é o nosso Deus. Não permita, amado, que as más notícias, sabe, as perdas ou as dificuldades definam a sua esperança. Sua esperança precisa estar firmada em Deus. É em Deus que a nossa esperança precisa estar firmada.
né? E na segunda parte do versículo, ele diz o seguinte: vem, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. O cristão, ele deve transbordar de gozo, de alegria. Sabe, não é uma alegria superficial, mas é uma alegria que nasce da fé. Não é isso? Então, a alegria cristã não significa ausência de problemas, ausência de lutas, mas significa a presença de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades. Jesus disse lá em João 16:33, né? Essas coisas vos escrevo que aprendeis de mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a vida cristã não é isenta de aflições. Nós vamos enfrentar muitas, né, aflições, mas Deus está conosco e nós seremos vencedores. Então, a paz que Deus oferece não depende, sabe, de um cenário perfeito. Não depende, né? Lá em Filipenses fala que a paz que excede a todo entendimento encha o vosso coração. Então é essa paz de Deus que, né, que excede a todo entendimento, ou seja, pode ter guerra do seu lado, mas você permanece em paz com Deus. Então é desta paz, né, que eu estou falando. E queridos, esta paz, ela vem pela fé. Ele diz o seguinte, na terceira parte do versículo: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, a esperança, ela cresce através do poder do Espírito Santo, sabe? A esperança não é produzida apenas pelo esforço humano, ela é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas, porque é o Espírito Santo quem sustenta. Não é isso? Quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, ele fortalece. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele fortalece nas nossas vidas, querido, é a nossa fé. Sabe, quando tudo parece impossível, quando você pensa não dá mais, né? E quando a sua coragem some, que você está cheio de medo, então o Espírito Santo vem e te enche de coragem para as lutas. Não é isso? Coloca a perseverança. Sabe, quando a caminhada parece difícil, ele nos dá a perseverança. Né? Em Romanos 5:5 diz assim: a esperança não produz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo coloca a esperança dentro dos nossos corações. Mas nós precisamos desejar isso, permitir isso, que o Espírito Santo coloque em nossos corações. Sabe, as pessoas cheias de esperança, elas se tornam instrumentos de Deus. Quando você tem esperança na sua vida, você se torna um instrumento de Deus. Quem recebe esperança não deve guardar a esperança somente para si. Porque se você está cheio de esperança, você tem que encorajar quem está desanimado. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Nos enche de esperança para que possamos encorajar quem está sem esperança, quem está desanimado, para que possamos fortalecer, sabe, quem está caído, quem está fraco. Então essa esperança, ela nos leva a levar luz, né, onde existe escuridão. Então é para isso que nós somos instrumentos de Deus. E para ser instrumento de Deus, nós precisamos estar cheio da esperança que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Sabe, a igreja precisa ser, né, um lugar onde as pessoas feridas encontrem, sabe, ali
paz, encontre restauração, e pessoas cansadas encontrem renovação. Lá no livro de 1 Pedro, ele diz o seguinte, que estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, querido, se você é aquela pessoa cheia de esperança, e com a esperança vem o gozo, vem a alegria, não é isso? As pessoas vão te perguntar qual é a razão da sua alegria, qual é a razão, da sua paz. E nós temos que estar pronto para responder. Não, a razão da minha alegria é Jesus. A razão e a fonte, da minha paz é o próprio Deus. A fonte da minha esperança é o próprio Deus. Então nós somos instrumentos de Deus e nós precisamos estar sempre prontos para responder isso para as pessoas. Queridos, escolha, viver pela esperança. Eu fico olhando, às vezes, pessoas que se dizem cristãos, tão, sabe assim, tão vazio de esperança. Sabe, quando se fala, que a nossa esperança é a vinda de Cristo, tem pessoas que elas começam a se encher de medo, mas se Jesus voltar logo, eu não vou aproveitar as coisas desse mundo. Queridos, que nós possamos dizer, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque esta é a nossa esperança. Eu espero sim a vinda do Senhor, eu espero, ser arrebatada. Não é isso? Então, é nisso que está a nossa esperança. Confiar, nesta vinda. Confiar que nós estaremos com Cristo na glória. Mas as pessoas, elas não estão, sabe, buscando um reino espiritual. Elas estão buscando um reino aqui na terra. Não é isso? As pessoas estão procurando riquezas. Queridos, nossos tesouros, deve estar guardado no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Mas se as pessoas querem construir para si tesouros aqui na terra e ficam tão apegadas, às coisas financeiras, às coisas materiais, que se esquecem das coisas espirituais. E por isso elas ficam vazias, sem esperança. Então, o que eu quero que você guarde, através desta palavra, é isso, que Deus não quer apenas nos dar esperança para suportar a vida. Não, não é isso. Ele quer nos encher de esperança para transformar a nossa vida. É isso que Deus quer fazer, queridos. Não é para dizer, estou aí suportando. Sabe, é triste quando às vezes a gente pergunta, para as pessoas, como você está? Estou aqui em pé, sem cair, não é isso? E as pessoas começam a dizer frases negativas. Não, eu estou cheio de esperança e aguardando a volta do meu Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos crer. É isso que nós devemos sentir e é isso que nós devemos falar para as pessoas quando elas nos perguntarem, queridos. Sabe? Então, Deus quer nos encher de esperança, para através dessa esperança Ele transformar as nossas vidas. Sabe, talvez você esteja enfrentando, uma luta familiar, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, uma perda. Não é isso? Todos nós perdemos, todos nós um dia enfrentamos uma enfermidade, não estamos isentos disso. Talvez você esteja numa fase de incerteza, ou talvez você esteja num tempo de silêncio de Deus, porque, querido, quando nós nos afastamos de Deus, Ele para de falar conosco. Sabe, quando a gente se aproxima de Deus, Ele fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco através da natureza, através das pessoas, através do louvor. Então, Deus fala conosco o tempo todo. Mas quando a gente se afasta dEle, Ele
faz silêncio. Talvez você esteja enfrentando esse tempo de silêncio. Então, querido, a sua esperança, sabe, não está naquilo que você vê, mas naquele que segura o seu futuro nas mãos. Quem tem o nosso futuro nas mãos é Deus. Então é nele que deve estar a nossa esperança, não nas coisas que a gente está vendo, mesmo porque hoje a gente está vendo tantas coisas ruins acontecendo no mundo todo, não é isso? Então a gente não tem que ter esperança nessas coisas, mas a esperança no Deus, aquele que tem o nosso futuro, que sabe exatamente, né, o que vai nos acontecer. Então, queridos, o Deus da esperança continua sendo o mesmo Deus. Sabe, quando as lágrimas chegam, Ele é o mesmo Deus. Quando as portas se fecham para nós, Ele continua sendo o mesmo Deus. Sabe, quando nós não entendemos o caminho que Deus está mandando-nos trilhar, Ele continua sendo Deus. Sabe, Ele pode encher o nosso coração de alegria, de paz e de esperança, através do poder do Espírito Santo. E é isto que eu desejo para você, que o seu coração se encha de paz, de alegria, de esperança, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero te fazer um desafio neste momento. Pergunte-se a si mesmo, né? Onde eu tenho colocado a minha esperança? Será que a sua esperança está nos seus bens? Será que a sua esperança está no mundo? Então, pergunte-se a si mesmo, onde você tem colocado a sua esperança? Nas circunstâncias ou em Deus? Porque tem pessoa que, quando as circunstâncias são boas, elas se enchem de esperança. Mas quando os problemas chegam, o que elas fazem? Perdem toda aquela esperança, né? Como se a esperança fosse ali algo descartável. Querido, e o que tem roubado a sua paz e a sua alegria? Pense, o que tem roubado? Se ele diz que a esperança nos enche de gozo, de paz, né? De alegria. Então, o que tem roubado? A sua paz, a sua alegria? O que tem roubado aí o seu gozo? Quando fala de gozo, é aquela alegria que não é medida pela circunstância. Não importa o que nos aconteça, nós estamos alegres, porque a alegria, ela é um fruto dado pelo Espírito Santo de Deus. Então não é uma circunstância, não é aquela coisa de momento, mas é algo que permanece. Não importa se estamos enfrentando dificuldades, nós não perdemos a alegria, porque isto, né, é uma promessa de Jesus. Ele disse que a nossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém, queridos. Então, quem você está deixando tirar a sua alegria, roubar a sua alegria? Será que você tem permitido que o Espírito Santo renove a sua esperança? Amados, pare um momento e peça ao Espírito Santo, renove a minha esperança. E pense, né? Pense em Jesus voltando, pense em nós estarmos ali no reino de Deus. Isso é para nos encher de alegria, não de tristeza. Sabe quantos cristãos, quando a gente fala da vinda de Jesus, lá no íntimo, ele fala e pensa, né? Ah, não, que demore mais um tempo. Tem alguns que ainda falam, eu ainda não casei, eu ainda não fiz isso, eu ainda não viajei. Não é isso não, queridos. É para encher o nosso coração de esperança, de sabermos que nós vamos estar com Ele. Então, que Deus te abençoe grandemente. Encha o teu coração de gozo, de paz, de alegria. E
principalmente de esperança. Eu quero orar com vocês neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és, ó Pai, a fonte de toda a esperança. Tu és o Deus que nos enche de paz em meio ao caos. É o Deus que nos enche de alegria em meio a dificuldades. Oh Pai, Tu és a nossa esperança. E eu te peço, Senhor, neste momento, alcance, Senhor, essa pessoa que está nos vendo, ó Pai. Alcance, Senhor, com Teu Espírito Santo e encha, Senhor, o coração de paz. Encha a mente, Senhor, desta pessoa de sabedoria, ó Pai. Sim, Senhor, Tu és tremendo, Tu és santo, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Alcance, Senhor, cada vida, ó Pai. Sim, Senhor, dê esperança à Tua igreja, ó Pai. Dê paz, Senhor, dê gozo. Sim, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Eu te agradeço, ó Pai, porque em meio, Senhor, a tanto caos, eu posso gozar, Senhor, da Tua alegria, Pai, da Tua esperança. E é isso que eu te peço, ó Pai, para cada pessoa, Senhor, que está nos vendo, encha-os de gozo, de paz e alegria. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amados, que Deus te abençoe ricamente, graça e paz.